né? A gente precisa, de fato, de uma renovação, de novas pessoas fazendo parte desse cenário político, né? E eu sinto falta justamente de pessoas que apresentem algum diferencial. Infelizmente, o perfil dos três candidatos atualmente não tem nada diferencial em relação àquela lógica política que historicamente permanece no município de Sumé. Nós temos de um lado um prefeito, né, isso, um ex-prefeito de 5 mandatos. Realizou aí, de certa forma, vamos dizer assim, alguns feitos na cidade que para a época era significativo. Não sei se o modelo de gestão de antigamente, do ex-prefeito Dr. Neto, seria válido para o atual cenário que a gente vive hoje. As demandas atuais que a gente vive hoje. O novo eleitor, aquele eleitor faminto por um trabalho, faminto por alguma coisa que sacia a sua necessidade de pobreza. A gente vive numa sociedade cada vez mais capitalista, as pessoas estão ali vendo vídeo na internet e vê as pessoas ali se dando bem, sendo bem sucedido financeiramente, e eles ficando para trás. Isso, antes da comunicação, para o Nordeste funcionava. O pessoal ia lá, pegava um ônibus, quem se sentia incomodado com a situação e não queria estar vivendo no mato, trabalhando na roça, pegava um ônibus e ia-se embora para Rio, São Paulo, Brasília e resolvia sua vida por lá. Voltavam muitos ricos, outros voltavam mais pobres do que já saíram. Mas hoje, trazendo para esse modelo de Sumé, hoje o que é que aconteceu? Nós tivemos um período de riqueza, vários períodos, nós tivemos aqui, a história mostra que Sumé teve vários períodos de riqueza, né? Isso, nós primeiro começamos com a indústria das fazendas, as grandes fazendas, os grandes fazendeiros, depois nós viemos para a época do algodão, também produzido nas grandes fazendas, depois a cultura do gado, onde o couro do gado daqui era exportado para outros países, e entre esse período do outro, essas riquezas, sempre tinha uma queda, né? Caía e depois voltava. No caso de Sumé, ele caiu devido à falta de água, aí foi construído o açude. Trouxe aí uma grande riqueza com o perímetro irrigado, na qual eu mesmo só conheço pela história, porque não é muito do meu tempo, eu sou de 88 para cá, então eu já peguei a parte ruim de Sumé. Só que depois que esse açude secou, a gente vem colecionando um histórico de má fases. Veio a época da seca, o período de seca aqui no nosso município, na nossa região, no Nordeste como um todo, e aí onde entrou a questão da gestão. A gestão do município, ela se limitou a alimentar os anseios pertinentes, ou seja, não, problema é água, vamos cavar poços. Mas não se atentou à questão econômica. Para o candidato Dr. Neto, faltou conhecer a história de Sumé na época, porque se ele tivesse conhecido a história, ele saberia que a cidade vinha de altos e baixos, a região vinha de altos e baixos, e aí ele teria elaborado uma estratégia de salvar a economia local. Então, o que aconteceu? Ele se limitou ali à criação de poços e esqueceu da questão socioeconômica do município. Então, a população foi empobrecendo. Os filhos da cidade foram saindo da cidade e aí migrando para outras regiões. O fator primordial, Hernandes, que entra nessa situação, além dessa inércia do poder público ou da falta de conhecimento, talvez da falta de conhecimento das necessidades econômicas da região, que causou isso, também teve outras baixas, como por exemplo, veio cidades como Amparo, que surgiram, que ajudaram aí para diminuir mais ainda, empobrecer mais ainda a cidade, não só em população, o deslocamento aí de duas grandes regiões também, fazendo com que a cidade perdesse também mais espaço em território e também mais capital federal, mais recursos federais que não entram aqui em Sumé por conta disso. Então, eu acredito que existe aí uma má gestão de crises, que não é de agora. Começou com o ex-prefeito Dr. Neto, que não soube gerenciar essas crises, não pensou a cidade na questão socioeconômica e se alargou agora para o Éden Duarte. E na minha opinião, quando se trata de... As pessoas falam muito, mas a cidade cresceu. A cidade cresceu em território, mas não cresceu em economia. Muito pelo contrário, ela empobreceu em economia, né? Isso, ou seja, nós temos aí uma cidade que em 10 anos...
Agora ela teve que brigar para se manter com 17 mil habitantes, né? Nós tínhamos Monteiro aí que dobrou. Eu lembro quando eu era criança, Monteiro tinha 22 mil habitantes e Sumé já tinha 17. Hoje Monteiro está chegando a 40 e Sumé com os mesmos 17. Então, não sei, eu posso dizer que é uma burrice você dizer que Sumé cresceu. Né? Porque assim, quando uma cidade cresce economicamente, atrai mais pessoas. Eu vim aqui para Sumé por meio de migração. Ou seja, aqui tinha emprego na época, meu pai veio para cá por conta do emprego. Então, quando uma cidade vai bem das pernas, as pessoas se sentem atraídas por ela, vêm para cá. E isso não aconteceu durante esse período. E no caso de Éden, eu acho que Éden foi muito mais trágico ainda, porque ele viu o erro do que aconteceu lá atrás. Eu classifico mais Éden nessa situação porque ele viveu lá atrás, ele conheceu como eram os tempos na época de Dr. Neto, que ele sempre esteve ao lado dele. Ele teve a oportunidade de fazer diferente, mas não fez, permaneceu inerte. E aí essa inércia acabou deixando a nossa cidade na situação que estamos hoje. E é muito mais grave porque, ao invés de incentivar, ou seja, nós tivemos uma desconstrução. Tivemos desconstrução que começou, obviamente começou essa desconstrução, nada me tira da cabeça, com o próprio Dr. Neto. Mas essa desconstrução, ela foi agravada por Éden Duarte, porque hoje nós temos um prefeito que persegue feirantes, que isso é gravíssimo, né? Isso, ou seja, a feira daqui já está destruída. E os únicos feirantes que restam, o prefeito ainda bota a polícia para perseguir esses feirantes. Por quê? Por mera birra. O cara não quer que o feirante fique ali em determinado local. Isso é trágico demais para uma economia de uma cidade. Hoje o atual prefeito, é altamente rejeitado pelo comércio. O comércio local, aquele que investe no município, não é comerciante de fora. O comércio local rejeita ele de forma veemente. Então, esses erros que vem se repetindo ao longo dos anos, é isso que precisa ser repensado nessa campanha.